apresentar uma outra grande influência também sobre o trabalho de Kardec, entrando agora nos painéis das vozes culturais, que é o tema a respeito do magnetismo animal e também da psicologia na visão que essa ciência tinha até o século XIX. Primeiramente, nós vamos fazer um destaque de como que era o pensamento cultural, intelectual e científico do século XIX, as principais características desse século. Uma coisa que nós sabemos, e que muitos pesquisadores também defendem essa tese, é que o século XIX praticamente moldou a nossa forma de vida atual, com algumas complementações que tiveram no século XX, mas todo o modus operandi social, intelectual, científico que nós temos hoje é graças a um momento que aconteceu nesse século. Foi um século também que a Revolução Industrial se consolidou, entrou lá na sua segunda fase, e o mundo também passou por um processo intenso de urbanização, de mudança na economia, e a ciência nunca foi tão necessária quanto a partir desse século para o nosso mundo atual. É muito conhecido também a noção de que a doutrina espírita, no seu aspecto científico e filosófico que ela desenvolve, se não fosse esse período de intenso desenvolvimento da ciência e também de ampliação de várias teses da filosofia, talvez ela não teria um momento ideal para ter as características que ela tem hoje e para ter tido o seu desenvolvimento com um certo sucesso até então. Mas o que foram as principais características intelectuais, científicas e culturais do século XIX, que tornaram ele tão significativo? Nesse momento teve um intenso desenvolvimento científico e tecnológico com a expansão da Revolução Industrial, que nós havíamos comentado antes. Quem puxou essa onda de cientificidade para esse século foi a Revolução Industrial. O mundo se tornando mais urbano, mais tecnológico, a necessidade de estudo, de técnica, até mesmo para resolver os problemas que a Revolução Industrial estava provocando, se tornaram mais necessárias. Como as cidades ficavam mais cheias, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, havia muita doença, muitas pragas, e a medicina precisava também evoluir. Então, a Revolução Industrial é uma das, digamos assim, um dos fatores aceleradores da cientificidade desse século. Também, nesse momento, como a gente já estava dizendo aqui, a ciência se tornou a principal referência em matéria de conhecimento. Mais à frente a gente vai ver que isso se tornou também um ponto exagerado, a ponto de surgir o conceito de cientificismo. O cientificismo já é aquele pensamento exagerado que ele torna negligente ou ele torna, digamos assim, de forma excludente as outras formas de pensamento. Ele exclui e ignora a filosofia, ignora também o pensamento teológico, místico, e passa a considerar a ciência como uma instância última, final. Hoje a ciência, através dos modernos epistemólogos, ela superou essa fase de que a ciência era a dona última do conhecimento. Hoje a noção que nós temos é que todo conhecimento científico é contingente. Quer dizer isso? Ele é temporário, ele pode ser aperfeiçoado. Hoje nós temos a noção de paradigma, como Thomas Kuhn popularizou. O paradigma é aquele consenso que nós temos no meio científico. A partir do momento que surge um fato novo e ele se torna anômalo e aquela explicação antiga já não serve mais, rompe-se aquele paradigma e surge um outro em substituição. Isso é o que faz a ciência hoje um pensamento contingente, um pensamento mais equilibrado, mas ainda assim não é o conhecimento perfeito como o século XIX começou a pensar e a desenvolver a filosofia positivista do Comte, principalmente sobre isso. Também, paralelamente a esse crescimento da ciência, esse desenvolvimento cultural, houve também o crescimento das ideias de liberdade em seus vários aspectos. A liberdade das mulheres, principalmente dentro do movimento espírita, e também lá no espiritualismo americano, a presença de mulheres intelectuais foi fundamental, principalmente na luta pelo direito das mulheres ao voto, aos direitos civis e tudo mais. Então, inclui-se as liberdades de pensamento, principalmente, e o espiritismo sem a
essa prática do livre pensar também não seria possível. O Espiritismo fomenta isso o tempo todo, a liberdade do pensamento. O Espiritismo tenta não ser dogmático, ele convida ao raciocínio. Por exemplo, das palestras que tivemos aqui mais cedo, mostra também a própria humildade a qual Kardec tinha de mudar a sua metodologia, de mudar o seu pensamento diante de um fato comprovado. Então o Espiritismo trabalha principalmente nessa questão também da liberdade do pensamento e todas as outras formas de liberdade que passam também a ser trabalhadas naquele período. Principalmente no Livro dos Espíritos, existe lá todo um consenso a respeito da lei de liberdade e outras formas de liberdade trabalhada na questão das leis morais, inclusive. E no livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, publicado em 1864, na literatura demonstra muito bem como é que era o clima do cientificismo da época. Claro que o Espiritismo, ele tem também a sua dimensão que é de época, e ele tem a sua dimensão que transcende a época. Muitas coisas da doutrina espírita até então, ela foi moldada conforme o pensamento do positivismo, que era até então a instância maior de pensamento científico naquele período. Mas tem coisas que ele transcende, é o que a gente vai tentar analisar aqui hoje. Mas olha aqui uma ilustração, né, presente num diálogo de Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, de como a ciência era quase que uma forma dogmática, parecia uma religião secular. Falou, está falado, não podemos contestar. Basta, quando a ciência fala, só nos resta calar a boca. Então era até uma questão que ia de encontro aí à liberdade de pensamento, né? Não se podia contestar a ciência, a última instância em conhecimento, em comprovação da verdade. Mas a palavra cientificismo, ela também tem origem na língua francesa, que até então era o país, a França era o local onde as conquistas científicas estavam, de certa forma, mais afloradas. O positivismo, que era a filosofia da ciência na época, era um conhecimento, era um pensamento filosófico oriundo da França. Então a França que teve essa luz de dar uma modernização para o pensamento científico e cultural do mundo naquele período. O termo originário francês, cientisme, caracteriza-se por um naturalismo exacerbado. Por que também naturalismo exacerbado? A gente fala aqui do conceito de filosofia naturalista, de que reconhece apenas as causas do fenômeno, ou as fenomenologias da existência, apenas como os fenômenos ditos naturais, quase nos sentidos materiais. Não tem lugar aqui para o sobrenatural, para o espiritual, para o místico, para o metafísico. Então existia uma tendência exagerada para o naturalismo, no sentido de natureza, de mundo material, mundo natural. Em termos de origem e suposta abrangência, por vezes diverge do metodológico presente na ciência moderna, como nós falamos anteriormente. Hoje, a visão naturalista, simplesmente exacerbada da ciência, ela não existe mais. Tanto que uma coisa que era muito comum até nessa época aí da ciência positivista, era de que para ser científico tinha que ser observável. Um fenômeno que não pudesse ser observado diretamente não era científico. O próprio Immanuel Kant, por exemplo, ainda lá no século XVIII, ele tenta negar à psicologia o status de ciência. Se bem que naquele tempo ela ainda era pré-ciência. Mas ele tenta negar argumentando de que os fenômenos estudados pela psicologia não podiam ser quantificados, não podiam ser analisados matematicamente. Então cria-se essa noção de que não pode ser observado diretamente, não pode ser transformado em equações matemáticas, então não é científico. Essa era uma postura daquele tempo. Hoje, graças a Thomas Kuhn, a Henri Lacazette, a outros epistemólogos modernos, essa visão foi sendo destruída, substituída. Hoje um objeto científico, ele pode ser não observado diretamente. Isso é uma postura que vem se mudando, e a gente pode colocar Kardec como um pioneiro nessa forma de pensar. Kardec vem lá e define o Espiritismo como uma ciência do espírito, a ciência do elemento espiritual. Até hoje não é possível alguém chegar e falar que está observando o espírito. Então esse é o elemento espiritual. Para aqui um exemplar dele, vamos fazer uma análise científica
Não é possível ainda se fazer uma observação direta do espírito. O que é possível analisar? Apenas as manifestações, principalmente através da mediunidade inteligente. Aí eu posso fazer uma comprovação, eu posso analisar e tirar uma conclusão. Mas o espiritismo, nessa forma de pensar sobre ciência, ele acaba antecipando uma postura que o século XX, depois com esses epistemólogos, se tornou paradigma da ciência moderna. Então, Kardec teve realmente uma forma bem antecipada de pensar, talvez não completamente tão acertada, mas realmente já anteviu que a ciência um dia iria reconhecer um domínio não puramente naturalista, observável a todo momento. É também por vezes identificado por alguns como sendo a religião dos céticos, ou mesmo a religião da ciência, a tal ponto que a crença de que a ciência era inabalável, que se parecia realmente um dogma. Não se pode contestar, é um dogma. Aquilo que é formado de forma dogmática é a religião no seu sentido tradicional. E dentro dessa representação do pensamento positivista, cientificista, nós temos os nomes mais conhecidos, que é o de Auguste Comte, filósofo também criador da sociologia moderna. Auguste Comte é a lei dos 3 estados. Comte, ele tinha uma teoria, uma explicação, de que a maneira que a humanidade lidava com os fenômenos e a explicação desses fenômenos havia passado por 3 estados. O primeiro ele chama de teológico, o segundo de metafísico, por fim de positivo. Alguns chamavam esse estado positivo, que é o estado de tudo que pode ser comprovado cientificamente, observável, e ele começa a, digamos assim, desdenhar dos outros estados. Para ele só era conhecimento válido aquilo que era conhecimento positivo, observável, manipulável, testável. E é uma postura, então, cientificista, da qual só através dessa forma de conhecimento havia a verdade. E Comte, primeiro, ele trabalha com o estado teológico, que define o seguinte: as explicações são dadas a partir de uma causalidade sobrenatural. Os fenômenos que resultam da ação dos deuses ou outros seres espirituais. Tal seria, segundo Comte, o estado de pensamento teológico para a explicação dos fenômenos. O outro seria o estado metafísico, já dentro do pensamento filosófico, mais racional, não tanto envolvido com mitos, com explicações mais míticas, místicas e tudo mais. As explicações são dadas a partir de uma causalidade promovida por agentes abstratos. Os conceitos são mais dinâmicos, menos ligados a questões materiais, a simbologia. Quando passa, por exemplo, aqueles conceitos que a gente tem de Deus. Deus deixa de ser um ser, uma espécie de espírito, passa a ser um conceito de força, uma abstração maior. E o metafísico não era só usado para explicar questões espirituais, não. Toda causa que que tentava explicar a essência última, a essência original de tudo que existe era considerado metafísico. Mas para Comte isso não era suficiente, isso ainda era uma forma de pensar imperfeita. E ele pressupunha que esses estados deveriam ser abandonados por noções absolutas pelas quais se procura explicar a origem e também o destino do universo. Por fim, o estado positivo. Kardec vem até depois falar que procurou fazer do espiritismo, conduzir o espiritismo da mesma forma que se faz com ciências positivas. Então Kardec também tenta pensar conforme a epistemologia da época, que o espiritismo tinha sim condições de ter uma resposta científica para as suas teses, porém com a ressalva de que algumas questões não podiam ser observadas e tratadas da forma tradicional como a ciência positivista enxergava até então. Nessa fase, a humanidade busca respostas científicas para todas as coisas. As causas dos fenômenos passam a ter uma explicação absoluta através da ciência. A ciência disse, então é verdade. E essa fase, o determinismo cientificista desconsidera as formas de compreensão da realidade que não sejam positivistas. Dessa forma, as escolas espiritualistas da época, elas passaram por uma crise de identidade muito grande. A gente vai ver, por exemplo, o magnetismo animal de Mesmer, depois ele passa a ser popularizado pelo Barão de Potet, na França, e também
também pelo Pissinger também. O Visconde Pissinger e o Barão do Poté também tentam fazer depois, trazer o magnetismo animal para dentro de uma experimentação mais científica. Mesmer, ele ficou mais numa função mais teológica, mais terapêutica, parecia uma forma de esoterismo a fase original do trabalho de Mesmer sobre o magnetismo animal. Então, quando começa essa fase de cientificismo lá no século XIX, várias correntes espiritualistas, e aqui a gente está dando exemplo do magnetismo, a psicologia a gente vai ver também, elas passam a querer também buscar uma forma de cientificação. Então, Pissinger e do Poté começam a defender a cientificidade também do magnetismo animal. E essas escolas espiritualistas, temendo uma completa exclusão, passam a buscar uma chancela científica para tornar suas teses proposições positivas. Vamos ver primeiramente a respeito da psicologia. A gente fala que a psicologia era então ali no século XIX uma escola espiritualista, porque a noção antiga de psicologia, a psicologia teve três fases: uma fase filosófica, uma fase pré-científica, onde começa a ter uma experimentação, mas a parte filosófica ainda era sobreposta, ainda era mais destacada, e uma fase científica que ela passa a ter de 1879 até atualmente. Isso não quer dizer que a psicologia filosófica desapareceu. Existem estudos até hoje de psicologia filosófica, modernos inclusive. Então não é que a disciplina tenha trocado também, evoluído para um outro campo de conhecimento, que ela não tenha sido completamente abandonada. Mas quais são os primeiros registros da palavra psicologia? E lembrando que era psique mais locus, que significa o estudo da alma, o estudo do espírito. Essa era a noção anterior, noção clássica, a definição clássica de psicologia. Mesmo, inclusive, na fase pré-científica, que começa a partir do século XVII, a psicologia ela continuava dentro do pensamento de Hegel, do pensamento de Kierkegaard, de outros filósofos, defender que ela era um estudo aprofundado da alma, um estudo aprofundado do espírito. Então Hegel, Kierkegaard, outros filósofos também continuavam dando essa noção de psicologia, estudo da alma, estudo do espírito, ou ciência do espírito também, né? Nesse sentido. E os primeiros registros dela também foram usados até por teólogos nesse sentido. A palavra então ela foi utilizada primeiramente por três autores quase que em épocas semelhantes. Foi o humanista croata Marko Marulik, o teólogo Philipp Melanchthon e o filósofo alemão Rudolf Virchow. Desses três, aquele que ganhou um destaque maior, que conseguiu popularizar a palavra psicologia de forma que se tornou até universalmente conhecida hoje, foi o Philipp Melanchthon. E o Philipp Melanchthon fazia esse trabalho de definição da psicologia muito dentro também da teologia, defendendo a questão de estudo da alma, estudo do espírito. Por isso que a gente vai ver depois Kardec chamando os estudos espíritas de estudos psicológicos. Fases do desenvolvimento da psicologia. Então, como a gente já via no antecipado, a fase filosófica, mesmo não existindo a palavra psicologia, mas a noção de estudo da alma, estudo do espírito, da psique, ela já vem lá desde os filósofos gregos. A gente encontra estudos da alma em Platão, em Sócrates, em outros depois que vão seguindo o direcionamento da tradição filosófica. Mas essa fase puramente filosófica, ela teve uma duração desde o início da filosofia em si, até mais ou menos o século XVI. O século XVI e o início já do XVII e em diante, começa ali no caso que tem uma fase, seria o final do século XVIII e início do século XIX, que é a fase pré-científica. A fase pré-científica, qual foi a característica dela? Continuava sendo psicologia filosófica, porém já começava a ter um pouco de empirismo, já começava a ter pequenos estudos
experimentais, ela está numa fase transitória. Também, se a gente for analisar dentro do pensamento de Thomas Kuhn, ela também era considerada uma pré-ciência, porque, segundo Thomas Kuhn, pré-ciência é uma disciplina que já tem um caráter experimental, mas não há um consenso ainda que dá um paradigma para ela. Então, quando se tem ainda divergência de opiniões, não se tem ainda uma definição exata, uma teoria que unifica os pensadores, ela é considerada uma pré-ciência. Por isso que ainda há, fazendo um paralelo com o Espiritismo, uma discussão a respeito da epistemologia espírita. O Espiritismo já é uma ciência? Alguns defendem que sim, outros que não, outros que é uma pré-ciência, está caminhando para isso. Então, isso demanda também uma outra análise, um estudo mais aprofundado. Existe aí, no meio espírita, diversas formas de interpretação dessa relação do Espiritismo com a ciência. E quando a gente analisa a história da psicologia de dentro da filosofia para a ciência, a gente vê muitas coisas parecidas com o que a gente analisa na história do Espiritismo, no seu desenvolvimento como doutrina, com a sua parte experimental. Ele tem também a sua parte teológica, Herculano Pires até defende a existência dessa parte teológica, e tem também alguns pensadores do Espiritismo espanhol, principalmente o Visconde de Solano, que fala toda sobre uma parte teológica do Espiritismo. Então, precisa-se de estudos e debates maiores para a gente chegar a um consenso exato. O que é o Espiritismo de fato? É uma pré-ciência, já é uma ciência, ainda é filosofia com características teológicas. Então, nós precisamos também, paralelo a esse conhecimento da psicologia, evoluir também um debate nesse sentido. E dentro dessa reação espiritualista, provavelmente esses pensadores, e aqui aparece novamente o Cousin, que a gente falou na outra palestra, que é o idealizador do nome espiritualismo dentro do jargão filosófico, que Kardec, segundo os pesquisadores, antropólogos principalmente, Kardec ele cria a palavra espiritismo para contrapor o sentido de espiritualismo filosófico que já estava popularizado. Kardec nos dá a entender ser um grande conhecedor do espiritualismo filosófico naquele tempo. Provavelmente era, nós sabemos, o caráter eclético, intelectual e diversificado das leituras que ele tinha. Mas quem principalmente fez essa luta contra a ideologia positivista foi esses três filósofos, o Biran, Cousin e Ravaillason, que na França do século XIX, logo no início, tentaram redefinir o campo da filosofia contra as ciências positivas, que a eram emancipadas, e lutou contra a redução do conceito de espírito a uma questão dentro das leis da natureza material. Isso aí nos faz lembrar Kardec, naquela sua clássica concepção, de que a ciência propriamente dita não seria suficiente para falar a respeito dos problemas do espírito, dos fenômenos que o espiritismo trabalha. Mesmo que ele vá mudando a sua relação de espiritismo com ciência ao longo de sua obra, mas sempre fica realmente essa definição de que o espírito ele não poderia ser simplesmente reduzido àquela fenomenologia, aquele método científico puramente de observação, como a ciência tradicionalmente, principalmente o positivismo, estava defendendo naquela época. Então, provavelmente esse pensamento desses três filósofos pode ter influenciado essa postura de Kardec, que hoje a gente vê como bastante acertada e como aval dos epistemólogos modernos. A respeito do magnetismo animal, sabemos que ele foi criado pelo Franz Anton Mesmer e depois ele faz uma grande divulgação do magnetismo animal em Paris, onde ele instala uma clínica, e a França realmente naquele momento se tornou um país onde o magnetismo faz um enorme sucesso. Tanto que 3 escolas de magnetismo animal vão surgir depois de Mesmer, e essas 3 escolas todas têm origem na França do século XIX. É o local onde ele teve a sua maior publicidade e de onde ele se irradiou pelo resto do mundo. Também as tentativas de cientificação do pensamento de Mesmer, do magnetismo animal, acontecem com o Marquês de Puységur e também com o Barão de Poitou.
As principais escolas que surgem após Mesmer, lá na França do século XIX, e todas elas buscam aquela chancela científica, são a escola mesmerista, que era extremamente fiel ao pensamento original de Mesmer. Ela trabalhava especificamente as questões de fluido. Basicamente, o objeto de estudo dessa escola mesmerista era o fluido e a maneira que o fluido fazia as suas transformações, os processos de cura. A fenomenologia do fluido é que era o principal objeto de discussão e de estudo dessa escola. A outra escola era a escola psicofluidista. A escola psicofluidista é aquela que dá muita ênfase aos chamados médiuns sonambúlicos. Começa a trabalhar todo aquele aparato que futuramente vai dar origem ao hipnotismo. Então, o hipnotismo moderno, essas práticas de hipnotismo, elas têm início dentro da escola psicofluidista. O objeto de trabalho delas seria os fluidos e a relação dos fluidos com o psiquismo, com os efeitos inconscientes, as reações que isso trazia na mente. Mas eles não tinham uma interpretação espiritualista. Eles achavam que aquilo era uma força da mente do indivíduo, do médium sonambúlico, e que essa força mental, ela era, digamos assim, acelerada, altamente ampliada com o poder dos fluidos. E a outra era a escola espiritualista. A escola espiritualista é aquela que já começa a ver o magnetismo animal como um instrumento, né, a questão dos fluidos, dos médiuns sonambúlicos, dos passes magnéticos, já começa a ver isso como uma forma de facilitar o contato com os espíritos dos mortos. Começam também a teorizar dentro dessa escola de que o canal de ligação do espírito com a mente do médium seriam através de emanações fluídicas e etc. e tal. O que é, digamos assim, o ponto alto do espiritismo em relação a essa forma de pensar do magnetismo animal? Nós podemos ver que, apesar do espiritismo ter uma ênfase maior no objeto de estudo da escola espiritualista, até porque muitos dos médiuns, dos participantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que estavam ali no entorno de Kardec, do seu trabalho, na composição de sua obra, a grande parte deles estavam dentro dessa escola espiritualista de pensamento do mesmerismo. Mas Kardec consegue, com o poder de síntese que ele tem, não apenas vincular o espiritismo dentro dessa escola. Nós vemos influência de todas elas dentro da obra espírita. Quando se fala, por exemplo, do fluido cósmico universal, que é um conceito originalmente criado pelo Mesmer, ele era extremamente trabalhado pela primeira escola. Fala-se lá também no fluido vital e outras formas de fluido, que eram um intenso trabalho desenvolvido pela escola chamada de mesmerista. Então, Kardec, no seu trabalho de síntese, consegue pegar a influência das três escolas dentro da filosofia espírita. E aqui vem um conceito que Kardec trabalha de uma forma muito interessante. Muitos acusam Kardec de não ter feito um diálogo com a tradição filosófica. Se bem que nas obras básicas a gente não encontra isso tanto. Nosso amigo Eugênio Lara até defende que ele faz um diálogo com a tradição espiritualista. Não é isso, Eugênio? Mas nas obras da Revista Espírita, a gente vê vários ensaios de Kardec em relação à tradição filosófica ocidental. A gente vê vários artigos em que há esse encontro. Inclusive, na Revista Espírita, deixa eu só ver em que edição que está mais aqui à frente. É na Revista Espírita de abril de 58. Kardec já começa um diálogo com o próprio positivismo. Como a gente viu anteriormente, o positivismo só admitia uma lei dos três estados. O terceiro estado, que é o estado positivo, também era chamado de período científico, e também era tratado por esse nome. E Kardec recebe uma carta de um senhor intitulado George. Ele não dá muito detalhe de quem é esse George, a gente não tem aqui uma especificação de quem seja, e ele pega trechos dessa carta do senhor George, fazendo também um contraponto à filosofia positivista,
E ele faz todo um discurso, todo um ensaio sobre isso. O que diz esse trecho da carta de Sr. George enviada a Kardec? Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas, ao positivismo aí. E provavelmente foi tendo em vista dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante muito tempo à manifestação dos espíritos. Ele está falando como se fosse assim, a divina providência criou o momento dos espíritos se manifestarem coincidentemente com esse período de alto cientificismo, né? De se buscar provas para tudo. Como se tal manifestação puder o estudo da ciência. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se a seus olhos. Então ele já coloca aqui uma crítica seguinte: o positivismo não aceita a observação do fenômeno espiritual ou a interpretação da existência desse fenômeno. Ele já começa a trabalhar esse conceito. Depois ele vem assim: hoje o período científico parece ter chegado a seu termo. O período científico é sinônimo de estado positivo, do Comte. Depois dos imensos progressos realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Aí que Kardec vem chamar depois do início do período psicológico, o quarto estado. Quando se trabalha com 3, Kardec vem criar o conceito do quarto estado, ou período psicológico. Aqui entendendo a psicologia como o estudo da alma, o estudo do elemento espiritual, que a ciência pode chegar a esse elemento também, mesmo não sendo possível observá-lo diretamente. Então Kardec vem fazer uma ruptura com o pensamento estabelecido de Comte. É um diálogo então com a filosofia kantiana. E o próprio Kardec vem falar isso também. Como ele está falando sobre os ordens da carta. Admitimos que entramos no período psicológico, uma nova fase da ciência, e achamos perfeitamente racionais os motivos que nos apresenta. Sem crer, todavia, que o período científico tem dito sua última palavra. Ou seja, Kardec, o tempo todo ele trabalha isso. Enquanto os positivistas tentavam escrachar com a religião, Kardec fala que o espiritismo seria uma forma de trazer a racionalidade para a religião. Não vamos acabar com a religião, vamos torná-la racional. Ele vê o espiritismo como um produto transversal. Ele pode dar mais racionalidade à religião, ele pode ser um auxiliar da filosofia. Então Kardec, ele valoriza aquilo que Comte desprezava nos estados anteriores do científico. E também não despreza o científico. Sem ele não haveria o quarto estado. Ao contrário, acreditamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, em que caracteres dos dois períodos se confundem, na análise que ele faz do tal Sr. George. Também depois ele vai explicar por que chama a Revue Spiritum Jornal de Estudos Psicológicos. Por que chama Jornal de Estudos Psicológicos? Por que ele chama o Espiritismo de uma forma também de psicologia, pegando o conceito filosófico de psicologia, já caminhando para o conceito também experimental. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo o que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudar a íons em seu estado presente e em seu estado futuro. Porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, uma vez que deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. E também vai passar para essa outra realidade, né? Por isso acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de compreender toda a sua importância. Então Kardec faz um diálogo aqui com o conceito filosófico tradicional de psicologia. Até porque o conceito moderno, dito científico, ele teve que fazer uma troca de objeto. Enquanto o conceito tradicional, o objeto de estudo da psicologia era a alma, as manifestações da alma, do espírito, né, a psique nesse sentido espiritualista, a psicologia moderna passou a considerar como objeto científico seu os estados da mente, podendo até, no caráter reducionista, os efeitos inteligentes produzidos pelo cérebro humano, uma visão bem materialista. Então são os fenômenos psicológicos, os fenômenos mentais, que se tornaram objeto da psicologia como ciência. Ela abandonou então, digamos, o elemento espiritual, para poder se adequar a essa filosofia naturalista, né, que estava em voga então.
o surgimento da psicologia científica em 1879, na Alemanha. Então, Kardec justifica o porquê do uso de estudos psicológicos para o espiritismo. Então, a gente vê nesse trabalho de Kardec e nos demais, que Kardec, mesmo fazendo um diálogo com a tradição, com os pensamentos antigos, ele também faz antecipações. E essas antecipações depois foram creditadas à psicologia. Há historiadores modernos da psicologia que falam que a ciência psicológica é que foi a pioneira em trazer esses conceitos que a epistemologia trabalha, de que o conhecimento científico não precisa propriamente ser observado. Eles acreditam esse mérito à psicologia. No entanto, a gente vê que antes da psicologia se tornar propriamente científica, Kardec já fazia essa forma de estudos. Também fazendo uma comparação com a psicologia, então, científica, nós vemos que um dos ramos dela hoje é a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela tenta fazer esse trabalho de busca, né? Trazer de volta aquele elemento espiritual para dentro do escopo científico da psicologia, mesmo que ela enfrente uma resistência enorme. Me parece, não sei se eu estou aqui enganado, que os conselhos, que o Conselho Federal de Medicina, acho que esse problema de medicina, não de psicologia, acho que isso é no mundo todo, ainda não dão um aval de reconhecimento científico à psicologia transpessoal. Alguém uma vez me disse isso, não sei se eu estou equivocado, mas devido ao tamanho resistência que as escolas espiritualistas e neo-espiritualistas têm diante da ideologia dominante que a gente vê hoje na ciência. Mas ignorando essa questão, nós sabemos, conforme o Thomas Kuhn já falava, os paradigmas podem ser mudados. A fenomenologia de caráter espiritualista está tendo um crescimento exorbitante no mundo todo. Grandes universidades estão criando laboratórios de pesquisa da mediunidade, como já faz a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e outras, em determinados lugares do mundo, também já estão entrando nessa forma de pesquisa, dita pesquisa psi ou parapsicológica, e etc. E tal. Então, essa mudança de paradigma, ela pode vir a acontecer a qualquer momento. E o paradigma espiritualista se tornar sobrevivente, apesar desse preconceito. Mas, como hoje existe uma busca da psicologia por isso, de outras ciências também, a gente vê que Kardec foi um precursor. Até então, antes de Kardec, ninguém tinha feito um estudo tão detalhado a respeito da possibilidade da ciência investigar também a fenomenologia espiritual. A gente vê, na verdade, uma tentativa até de negação, conforme nós falamos aqui a respeito de Immanuel Kant, que falava que não pode ser quantificado, não pode ser observado, então, nesse caso, não tem status de científico. E a gente vê Kardec como um precursor, alguém que faz esse caminho antecipado. Então, são méritos que cabem realmente, justamente a Allan Kardec.